Glórias a Deus. Eu vou pedir muita ajuda da igreja. Guarda algo. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 unidos em teu nome, ele se faz presente. E para estarmos unidos, a gente tem que estar de corpo, de alma e de espírito aqui dentro. Porque se não tiver, desliga, irmãos. E quando desliga, sudecaia, ridecou, manai, decantas, o espírito vai embora. Segundo, a primeira artimanha dele é desligar. A segunda é colocar ruído, porque tira a atenção, desfoca. Então agora é hora de silêncio total, é hora da gente focar naquilo que Deus tem para nos falar. Amém? Glórias a Deus. Eu acho que todos vêm aqui buscar uma palavra referente ao que nós estamos vivendo no tempo presente. E eu acho que todos nós queremos entender o porquê está acontecendo tudo isso. Mas antes de entrar nos textos da Bíblia, dá uma olhada nessa reportagem aqui, ó. Porque se a gente acha que se resume somente aquilo que todo mundo divulga, tá vendo? Isso aqui é uma praga de gafanhotos, que é do tamanho de uma cidade dos Estados Unidos, a nuvem de gafanhotos. E que vem assolando tanto a África, como vem assolando aqui, a nossa região, a nossa América. Aí vocês devem perguntar, mas pastor, por que você está mostrando isso? Porque isso é necessário para que a gente venha entender um texto que está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13 ao 14, diz assim, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Quem é que mandou as pragas? Quem é que mandou o gafanhoto? Então não diga que é o diabo. Irmãos, o diabo não coordena nada, ele não manda nada. Ele só vem com um propósito: fazer com que, se você catar o versículo 14, fazer com que a gente não clame pelo nome do Senhor, fazer com que a gente não se humilhe, fazer com que a gente não ore, com que a gente não busque, porque Ele sabe, e não se converta, porque Ele sabe que se a gente não agir assim, Deus cumpre o versículo de número 13 nas nossas vidas. É assim que Ele procede. Guarda algo: toda vez que o povo cai em desobediência com Deus, pode olhar, vai tudo parar no cativeiro. Ora cativeiro egípcio, ora cativeiro babilônico. E essa epidemia veio para colocar Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas, o povo num cativeiro, porque todos devem ficar cativos dentro da tua própria casa e ninguém está enxergando. Então não murmuremos. Deus está querendo algo diferente da humanidade. Mas pastor, o que é que Deus está querendo da humanidade? Vem comigo. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 3 a 5, diz assim, ó: Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Olha aqui, adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Presta atenção, quantas vezes nós estudamos isso? Quando nós passamos na frente de Deus, adiante dele está a peste. Mas quando nós vemos para trás de Deus, porque ele fala que pelos seus pés, então pelas marcas dos teus pés,
estão os raios de fogo, sudecaia, ridecom, manai decantas. Por isso que a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que são as pisaduras de Cristo, irmãos? São as marcas que ficam no chão. Só que para eu seguir as marcas que ficam no chão, eu não posso passar na frente dele. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tocou na tua orla chegando por detrás. E por que raios de fogo? Lembra o que João Batista falou? Vem um aí, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo é como línguas partidas de fogo. Tá, pastor, mas por que você está dizendo isso? A palavra de Deus hoje é essa: se passar na frente de Deus, cai na mão da peste, tá? Mas se seguir as suas pisaduras, não toca. Se seguir o teu caminho, porque Jesus é o caminho, então quando ele vai na frente é ele quem conduz, não toca, porque nós somos sarados pelas suas pisaduras. Então presta atenção, porque hoje nós vamos aprender se realmente nós estamos vivendo uma vida que estamos passando na frente de Deus, ou se nós estamos vivendo uma vida, irmãos, andando na tua retaguarda, seguindo as tuas pisaduras. Lembra o que Jesus falou? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me... Para eu seguir, não dá para passar na frente. Para eu seguir, eu tenho que estar indo atrás. Se ele falar vira para a direita, a gente vira. Se ele virar para a esquerda, a gente vira. Se ele reto, a gente vai. Não dá para passar na frente. Então você está vendo esse monte de peste que vem vindo? É Deus que desceu na terra para fazer justiça no meio. Por isso que está todo lugar, porque ele é um Deus onipresente. Mas só vai ser atingido por ela aquele que não estiver trilhando as tuas pisaduras, aquele que não estiver andando na tua retaguarda, seguindo os teus caminhos. Está claro até aqui? Pois bem, irmãos, está todo mundo pregando isso aqui, Salmos de número 91, versículo de número 1 ao 7, é o que mais rola hoje nas redes sociais. A gente tem que tomar cuidado, porque esse salmo não é banal. Não é banal. Vem comigo, em nome de Jesus. Salmo de número 91, versículo de número 1 ao 7 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Presta atenção no versículo de número 1 e número 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiar. Tem muita gente dizendo que o nosso Senhor é Deus dele. Tem muita gente dizendo que Ele é o seu refúgio. Tem muita gente dizendo que Ele é a sua fortaleza e que diz que confia nele, mas que não habita no esconderijo do Altíssimo e tampouco na sombra do Onipotente. Certa feita Jesus disse essa fala que está em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 8 ao 9, diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Em outras palavras, eles dizem que o Senhor é Deus na vida dele, eles dizem que o Senhor é o refúgio da vida deles, ele diz que o Senhor é a fortaleza, diz que confia, honra com os lábios, está dizendo como está aqui no Salmo, mas o seu coração está longe de mim.
Em outras palavras, mas não habita no esconderijo do Altíssimo, e tampouco descansa na sombra do Onipotente. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Olha o rolo aí, se a gente seguir doutrinas que são preceitos de homens. A grande pergunta é: como é que eu sei se eu realmente habito no esconderijo do Altíssimo? E se eu estou descansando na sombra do Onipotente? Porque essa é a condição para eu não ser um hipócrita, para que no abrir da minha boca eu possa dizer tudo que está escrito no versículo 2, e para que as bênçãos restantes do versículo 3, 4, 5, 6 e 7 nos alcancem. A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam em nome de Jesus: a palavra habitar, se você procurar no dicionário, significa ocupar como residência, morar. E aqui eu já abro o primeiro parênteses. Tem muita gente visitando, mas não está habitando. Pastor, ora para mim. Oro, põe a mão e ora. Fez uma visita, mas e depois? Quem tem que habitar sou eu? Então a salvação ela é individual. Habitar é buscar continuamente o Senhor. Habitar é ter firmeza. Habitar, irmãos, não é ficar oscilando. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Quem habita tem convívio. Quem habita tem relacionamento. Quem habita passa a ter intimidade com aquele com quem ele habita. Tem muita gente visitando. Se der eu oro, se der eu faço isso, se der eu faço aquilo. Pronto, irmãos, não está habitando. E a primeira coisa que Deus quer de mim e de você, de nós, é que a gente venha habitar. Só que não é em qualquer lugar. Ele está dizendo, tem que habitar onde? No esconderijo do Altíssimo. E aqui vem a segunda observação. Presta atenção, é um esconderijo. Eu na minha infância, eu brinquei muito de esconde-esconde. Até hoje me vejo brincando com os meus sobrinhos. E quando um se esconde, o outro tem que fazer o quê? Tem que buscar, tem que procurar. Não é simples. Por que Deus habita no esconderijo? Olha esse texto que está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo de número 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas. Tem traduções nas coisas escondidas. Mas a honra dos reis está em descobri-las. Quem é a glória de Deus manifesta nessa terra de vivente? Jesus. Por isso Jesus, Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas, falava em parábolas, para que nós como reis, porque está escrito em Apocalipse, nós vamos ler daqui a pouco, temos que procurar, temos que cavar, para que a gente venha fazer o quê? Encontrar. Irmãos, Deus, Ele esconde, não é porque Ele quer que as pessoas se percam, Ele esconde para cumprir um texto que está escrito em Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 13, aonde ele diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis. Olha aí, eu só acho aquilo que está o quê? Escondido. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem habita, irmãos, Ele busca de todo o vosso coração, para consolidar o pensamento. Olha o que diz esse texto que está em Filipenses capítulo 2, versículo número 10 ao 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quem, irmãos? E a glória de Deus é encobrir.
Olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E o que ele nos fez? Reis e sacerdotes para Deus e seu. Se nós somos um rei, o que é um rei? Alguém que tem uma coroa, irmãos. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem tem uma coroa, a glória dele é descobrir, a glória dele é habitar no esconderijo do Altíssimo. E isso, irmãos, ninguém pode fazer por ninguém. E isso é conduta individual. Isso é conduta de salvação individual. E aqui eu abro um parênteses. Cuidado com os esconderijos, porque quando eu leio a Bíblia, eu encontro dois tipos de esconderijo. Tem muita gente, irmãos, que acha que está no esconderijo do Altíssimo, mas não está no esconderijo do Altíssimo. Olha o que diz esse texto que está em Apocalipse, capítulo de número 18, versículo de número 1 ao 5, diz assim: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então é um anjo enviado do céu. Quem são os anjos? O anjo da igreja, o anjo da igreja. Estou vendo um monte de anjo aqui, que pode resplandecer nessa terra de viventes, que pode iluminar essa terra de viventes. Como? Através do Evangelho de Cristo. Então, quando Deus nos envia, nós temos que nos comportar como esse anjo, que ilumina onde ele é enviado. E olha o que ele diz: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha o covil aqui, irmãos. E todo covil de espírito imundos, ao covil de ladrão. E olha aqui, esconderijo, e nós temos que habitar em qual esconderijo? Do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo só tem uma ave que repousa lá, é a pomba, é o Espírito Santo de Deus. Então ele diz: esconderijo de toda ave imunda e odiável. Irmãos, casa de Deus manifesta só um Espírito. Se outro entrar, eu expulso, mas jamais eu invoco para o meio. Se não se torna um esconderijo de toda ave imunda e odiável. Jesus deu uma ordenança: ide, pregai o Evangelho e expulsai, nunca invocar. Estou pregando, se manifestar um demônio aqui, o que eu faço? Sai em nome de Jesus, porque o que importa é que eu pregue a palavra, o que importa é que as pessoas conheçam a palavra, porque é através do conhecimento da palavra, oriundo da ave do Espírito Santo, que fica: ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso produzirá fé, trará conhecimento e consequentemente libertação. Cuidado, que tem um monte de esconderijo que é disso aqui, ó, de ave imunda e odiável, mas não é do Altíssimo. Porque do Altíssimo quem habita lá é a pomba. Ei, luz e trevas não anda? Tem jeito, não tem como. Não tem jeito de ter as duas coisas no mesmo. Ou sai um ou sai o outro. Mas os dois não podem estar no mesmo ambiente. Continua comigo. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Cuidado aqui. Jesus, através do sacrifício da cruz,
Ele trouxe o sangue da nova aliança, que é o vinho novo, que é o vinho que não tem fermento. Logo, esse vinho que serve não tem como fonte a videira verdadeira, não tem como fonte o nosso Senhor Jesus, que é o Verbo. São palavras instruídas que, ao invés de encher do Espírito Santo, embriagam as pessoas de vinho. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis de vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, não beba o vinho da ira da prostituição, mas encha-se do vinho de Cristo. Porque quando a odra é nova, se tiver dentro dela o vinho novo, os dois se conservam. Caso contrário, não, irmãos, embota e perde tudo. Não bebamos do vinho, porque dá ira, porque é a ira de Deus. Por quê? Porque se prostitui com aquilo. Porque a prostituta é aquela que distorce a palavra de Deus. E olha o que o texto disse: e os reis da terra se prostituíram com ela. Quem são os reis que nós aprendemos? Somos nós. Quando nós vamos lá e damos ouvido àquilo, porque nós não ficamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos embriagados, espiritualmente falando. Aí ele continua: e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Olha os comerciantes, que Jesus entrou no templo, irmãos, e saiu fazendo o quê? Virando tudo. Vira uma mesa, e vira outra mesa, e vira outra mesa, porque haviam feito daquele lugar um covil do quê? De ladrão. E nós sabemos que quem habita no ladrão, que espírito que é? O que veio para roubar. Aí ele vem: e ouvi outra voz, da onde, irmãos? Dos céus, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. E olha aqui: e para que não incorra nas suas... tá aí a praga, tá? Se tiver no esconderijo do Altíssimo, andando nas pisaduras de Cristo, que é o sangue da nova aliança, e não é o vinho da prostituição, praga nenhuma, nós lemos, chegaria na nossa tenda. Mas se nos envolvermos com o covil de todo espírito imundo, e se habitarmos no esconderijo de toda ave imunda e odiável, Deus não tem responsabilidade de nos livrar, porque a tua palavra não volta vazia. Se estamos fazendo o que está escrito, ela traz as tuas bênçãos. Mas se não estamos fazendo o que está escrito, ela não traz as suas bênçãos. Aí por quê? Olha lá: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade delas. Iniquidade é o vinho da prostituição, que distorce a palavra e faz a gente ficar o tempo todo fazendo errado e achando que estamos fazendo. Nisso começa a juntar um pecado em cima do outro, porque a gente erra e não pedimos perdão. Chega uma hora que encheu o copo, Deus derrama da tua justiça. Então, primeira coisa, pelo amor de Deus, habita, não visita, habita no esconderijo do Altíssimo, e não nos relacionemos com o esconderijo de toda ave imunda e odiável. A segunda condição, que o texto que a gente lia dizia: a sombra do Onipotente descansará. E aqui de novo eu abro mais um parênteses. Assim como existe dois esconderijos, também existe duas sombras. A palavra de Deus, irmãos, é sempre sim, sim. O que foge disso é procedência. Nós temos que pegar tudo isso e ver em que contexto nós estamos inseridos. Olha o que diz esse texto em Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 1 ao 3.
ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, olha a iniquidade aqui, para acrescentar pecado sobre pecado. Aí continua, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem aonde, irmãos? Na sombra do Egito. Aí ele continua, porque a força de Faraó se tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Olha como começa o texto, ai dos filhos rebeldes, que buscam conselhos, mas não em quem, irmãos? No meu espírito. Olha o esconderijo do Altíssimo, com a pomba manifesta, que nos ensina o caminho que nós devemos andar, trilhar. Se nós buscarmos na fonte errada, nós entraremos debaixo da sombra errada. Por isso que no esconderijo do Altíssimo, essa é a premissa, para que venhamos estar na sombra do Onipotente. Porque se não estivermos no esconderijo do Altíssimo, receberemos conselhos de todo outro tipo de ave imunda e odiosa, e não nos conduzirá para debaixo da sombra do Onipotente, mas nos levará para debaixo da sombra de quem? Do Egito. Irmãos, quantos descansando na sombra errada? Descansar é confiar, descansar é acreditar. Eu estou ouvindo uma palavra, Deus está me dizendo, se eu andar atrás dele, ele me guarda. Se é o espírito da pomba que está usando o profeta para falar, eu descanso nela, porque o justo caminhará pela fé, e o justo também viverá pela fé. Quer viver, tem que ter fé, e fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quem é que fala a palavra? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Sombra, errado. Sabe o que é uma sombra do Egito? Olha o que diz esse texto que está em Salmos, capítulo de número 20, versículo de número 7, diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quando o Egito se levantou contra o povo de Deus, a Bíblia diz que Faraó pegou todos os seus carros e pegou todos os seus cavalos para perseguir. Guarda algo, irmãos. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão guarda a sentinela. Sentinela é tudo aquilo que nós tentamos blindar para que não nos venha aqui. Posso usar álcool gel, posso usar máscara, posso ficar no meu cativeiro dentro de casa igual o cativeiro egípcio, porque era isso que os egípcios faziam. Eles não deixavam o povo de Deus ir adorar, e Moisés falava, ó, liberta o povo para a gente ir lá no deserto adorar. E muitos estão proibindo Sudecai, Ridecou, Manai, Decantas, os cultos. Muitos estão proibindo, assim como foi feito no cativeiro egípcio. Está acontecendo a mesma coisa, irmãos. E quem é que está determinando essas leis e essas regras? É o Egito. Eu posso encher de sentinelas ao meu lado, mas eu te digo, se Deus não guardar, não valeu de nada. Ei, é fé. Estamos vivendo um tempo de prova da... E por quê? Porque o povo já não ora mais como Deus quer que ora. Porque o povo já não anda mais no caminho, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, está chamando pelo nome. Ele é o meu escudo, ele é meu isso, ele é meu aquilo, ele é meu não sei o quê. Mas o Senhor fala, se desviar dos seus maus caminhos, Ele fala, eu vou sarar a terra. Não adianta confiar em carros e cavalos,
Quantos que estão indo na sombra do Egito? Quantos que estão confiando naquilo que a mídia diz? Eu estou aqui para desprezar o que está mandando fazer, mas eu digo que eu posso fazer tudo aquilo ali, se Deus não guardar, se eu não estiver andando nas pisaduras dele, se eu não estiver seguindo os teus passos, é vão, é acreditar nas suas vaidades. Irmãos, presta atenção, foi lá no Egito que Deus fez a diferença entre quem era filho de Deus, aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo e aquele que não habitava. As pragas chegavam, um grupo de pessoas era atingida. Quais eram? Os rebeldes, ai dos filhos rebeldes, e os próprios egípcios, que também eram rebeldes, porque não andavam segundo a instrução de Deus usada através de Moisés e Arão. E Deus começa a fazer a diferença para mostrar quem serve e quem não serve. Tempos de crise vem para mostrar quem é filho e quem não é filho, quem habita e quem não habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, os anos de vaca magra veio. E quem que foi honrado nos anos de vaca magra? José. As pragas chegaram no Egito. E quem é que foi honrado quando as pragas chegou? O povo de Israel. Se Deus não guardar, em vão guarda a sentinela. Em quem é que nós temos colocado a nossa confiança? Em carros e cavalos? Ou meus amados, naquele que é o nosso, que é o nome, do Senhor dos Exércitos, é o nosso Deus? Chegou um tempo em que estamos sendo provados. Existe uma provação da nossa fé. E está existindo um tempo que Deus está requerendo que nós venhamos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Até aqui, irmãos, foi para a gente parar e começar a olhar. Se eu estiver no Egito e não me envolver com Deus, de nada adianta, porque a praga atinge. Se eu estiver na Babilônia, que são lugares que dizem templos de Deus, porque tinha muitas sinagogas na Babilônia, tinha muitos judeus lá na Babilônia, quando foram levados cativos. Se aquele lugar se tornou um lugar de morada de demônios, também não adianta, Deus não cuida. Nós temos que estar nos dois lugares, é na sombra do Onipotente, e é no esconderijo do Altíssimo. Não basta, muitos falam, eu não vou para aquele lugar porque está tudo corrompido, fico no Egito, vou morrer. E se eu for para o lugar que está corrompido também eu vou? Eu tenho que me esconder. Quando eu estou no lugar certo, na posição certa, e agindo da maneira certa, porque se o esconderijo é do Altíssimo, como é que eu encontro Ele, meus amados? Jesus é o Verbo. E a glória de Deus é descobrir se Ele é o Verbo. Eu tenho que procurar os tesouros. Se eu não medito, eu não vou encontrar. A Bíblia diz que quando eu orar, eu entro no meu quarto, fecho a porta, e no oculto e secreto o Senhor faz o quê? Ele me ouve. Eu estou encontrando Ele. Quando eu canto louvores, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas se eu cantar louvores que não fazem menção de Deus, Ele habita? Se eu estiver envolvido com algo que não está em conformidade com a palavra, eu também encontrei o esconderijo? E se eu estiver orando da maneira errada, para que todo mundo veja o que eu estou fazendo, eu também estou encontrando o Senhor? Não tem jeito, não tem jeito. Mas quando nós agimos assim, irmãos, agora segura na cadeira aí, porque agora a gente começa a colher aquilo que Ele quer. A Bíblia diz que a boca tem que falar o que o coração está. Aí nós vamos poder cantar. Nós vamos poder dizer o que está lá no Salmo 91, versículo 2. Ele é o meu Deus. Eu posso encher o peito e falar, irmãos. Ele é o meu Deus. Com a autoridade que Ele nos dá, mediante a tua palavra. Você vai poder dizer, encher o teu peito e falar, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. E nele confio. Por que eu confio? Porque eu confio naquilo que está. Se não tiver naquilo que está escrito, não confia não, irmãos, é fria. Ele tem compromisso com a tua palavra, não com a minha. Se eu pregar a palavra que é a palavra de Deus, Ele tem compromisso. Mas se eu pregar qualquer outra coisa que não é palavra de Deus, Ele não tem compromisso com aquilo. Aí Ele vem,
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você sabe quem que é o passarinheiro? É um caçador de pássaros. Olha o pássaro de novo aí, ó. O que é um laço para um passarinheiro? É uma prisão. Ele nos livra desse cativeiro que estão tentando colocar as nossas vidas. Ele nos livra, irmãos. É uma prisão para os pássaros, o laço do passarinheiro. Aí ele vem, e da peste perniciosa. Sabe o que é uma peste perniciosa? É uma doença grave, contagiosa, que espalha em grande proporção. O que é que nós estamos vendo aí, irmãos? Uma peste perniciosa. Continua. Ele te cobrirá com suas penas, Jerusalém, Jerusalém, que apedreje e mata os profetas que foram lhe enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-lo, como a galinha junta os seus pintainhos, e vós não quisestes. Aonde que Ele quer nos guardar? É debaixo das suas... Irmão, já tentou mexer num pintinho que está com a galinha? Vai ver o carreirão que tu toma. Não dá para chegar perto. É a mesma coisa. Deus, Ele cria um xodó por nós, irmãos. Ele cria um zelo, porque a Bíblia diz que Ele tem zelo pela tua casa. Se nós agimos assim, o nosso corpo se tornou templo do Espírito. A Bíblia diz que Ele tem zelo, irmãos. Ele vai cuidar com o zelo que tem que ser cuidado. Ele vai nos proteger da maneira sobrenatural. Aí ele vem, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das tuas asas te confiará. Olha lá, a sua verdade será o teu escudo. E Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu vivo a verdade que está escrita, pelo amor de Deus, não sejamos como robôs, que todo mundo fala e a gente vai automaticamente fazendo. Não, falou, vocês estão ouvindo o que vocês estão ouvindo aqui? Chega na tua casa e medita em tudo que vocês estão ouvindo. Se sair uma bobagem, não segue, porque se seguir não vai ser escudo e nem bróquel para a vida. Mas se tiver escrito, mergulha, porque as águas é dele, e será para as nossas vidas escudo e bróquel. Olha as armas do Espírito aqui. Não terás medo do terror da noite. Sabe o que é o terror da noite? São distúrbios no sono, irmãos. Em outras palavras, Deus entrega para nós o sono do quê? Tá voando peste para todo lado, tu tá deitando e dormindo. E o mais bonito, o salmo dele diz que enquanto a gente dorme, Ele trabalha por... ainda está te abençoando enquanto tu dorme, irmãos. Não é eu que falo, mas é a palavra dele. Ele cuida enquanto a gente dorme. Ele fala, não, deixa o meu servo descansar, deixa ele descansar. Aí ele vem, nem da seta que voa de... O que são as setas? São os pensamentos contrários. A hora que chega aquele pensamento que você fala, mas não vai dar certo, a hora que você menos pensa, chega uma palavra de escudo e bróquel para a tua vida. Você bate o olho, você fala, Jesus, era o que eu precisava ouvir. Mas vem de encontro para apagar os dardos inflamados de quem? Do maligno. E mostrar que Deus é Senhor, que Deus é soberano, que Deus cuida, que Deus vela, que Deus zela. Irmãos, Ele cuida. Tem muita gente murmurando e falando, Deus esqueceu de mim, Deus não cuida mais de mim. A pergunta é, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo? E estou na sombra do Onipotente? Porque se tiver, Ele cuida, irmãos. Pode vir o terror da noite, você deita e dorme. Da onde vem a provisão, eu não sei, a bênção dele corre atrás. Eu não preciso ficar aqui botando por necessidade. Ela corre atrás. Eu só faço o meu papel. Ela busca. Aonde você for, ela busca. A Bíblia diz, se eu me esconder lá no mais profundo mar, se eu ir no céu, para onde eu for, quem é que pode fugir dele? Se Ele quer abençoar, vai abençoar. Mas se Ele também não quiser abençoar, irmãos, não vai abençoar.
Ninguém foge dele, ninguém foge do Senhor. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Aí vem: nem da peste que anda na escuridão. Olha para você ver, anda na escuridão, andar, caminho, escuridão, sem luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua, quando te mandar uma palavra contrária na tua vida, sabe o que Deus está dizendo? Essa palavra não vai produzir efeito. Ah, você vai morrer. Ah, vai acontecer não sei o quê. Esse tipo de peste, irmãos, que vem, não atinge. E te digo mais, como uma palavra ela é uma espada de dois gumes, se eu der uma palavra de bênção, vai produzir bênção na minha, mas se a pessoa dá uma palavra de maldição na minha vida, e eu estiver no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, Deus blinda eu e Ele que colhe, porque é Ele ou ela que não está debaixo da sombra do Onipotente e nem no esconderijo do Altíssimo. Ah, estão falando um monte de palavra contra a minha vida. Deixa que fala, nenhuma delas vai ter efeito. E pelo contrário, ainda você sabe onde a gente se enquadra? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos maldisserem, dizendo todo mal contra vós por amor ao meu nome. Ele fala: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Vem comigo. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você sabe o que eu lembro disso aqui? A mortandade que assola ao meio-dia. A mortandade é uma dizimação em massa. Eu lembro da mortandade lá no Egito, quando Deus mandou a tua última praga. Ele mandou a tua última praga, quem tinha a marca do sangue do Cordeiro. Essa mortandade teve que fazer o quê? Pular a casa daquela pessoa. Ei, Deus nos livra, Ele nos guarda. E aí ele finaliza: 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tu vai ver gente morrendo de coronavírus do teu lado direito, você vai ver gente morrendo de coronavírus do lado esquerdo, tudo porque não está no esconderijo e não está na sombra do Onipotente, mas na tua não chega, na tua não entra. Por isso eu finalizo aqui um texto que é tão conhecido, mas que serve para fortalecer a nossa fé. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo do 1 ao 9, diz assim, ó: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. Como é que está o nosso coração agora, irmãos? Está alegre? Está regozijante? Ou ele está requerendo um posicionamento nosso? Se ele está requerendo, vamos nos posicionar. Mas se a gente se posicionou, nosso coração começa o que nesse momento? Exultar, se alegrar. Aí ele diz: o meu poder está exaltado no 100. Tudo que nós estamos vendo aqui é poder de Deus para cuidar, para guardar, para velar em favor das nossas vidas. Aí ele diz: a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Em outras palavras, o inimigo vem com alguma seta, você fica: está escrito, está escrito, está escrito. O que sai da nossa boca, irmãos, não é heresia. O que sai da nossa boca não é blasfêmia. O que sai da nossa boca não é hipocrisia. O nosso inimigo tem que reconhecer e partir do quê? De retirada. Aí ele vem: porquanto me alegro na tua salvação, porque eu descanso na tua sombra, porque você se tornou o meu escudo, o meu bróquio, o meu guarda que não tosqueneja. Ei, Deus não tosqueneja, Ele não dorme. Aí ele continua: não há santo como o Senhor. O que é ser santo? A Bíblia diz que nós somos santificados, é pela palavra e pela orar. Olha o buscar o esconderijo. Quando nós buscamos o esconderijo, nós estamos santificando a Deus.
porque estamos buscando a Tua palavra na integridade e estamos nos dedicando em oração. Continua, porque não há outro fora de Ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Ou seja, Você me colocou meus pés sobre uma, pode bater o vento, pode chegar as águas e aquela casa não cai, porque eu edifiquei a minha vida na rocha. Aí vem comigo. Não multipliqueis palavras de altivez, ou seja, não colhemos para o Evangelho de Deus com olhos altivos, mas sempre com humildade, de baixo para, isso aqui é meu manual, isso aqui é a minha regra de vida, se está, faço, se não está, não faço. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, ou seja, a boca fala, confessa, mas o coração tá longe do Senhor. Quando a gente age dessa maneira, irmãos, o que está saindo da nossa boca são coisas arrogantes, porque nos tornamos hipócritas. Porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. Deus pesou a terra na balança. Se achou em falta, gafanhoto, praga e céu fechado. Porque Ele é justo, a balança dele é justa. Aí olha o que Ele vem. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e dá. Ah, foi o diabo que matou, mentira. O diabo enganou para que a gente passasse na frente de Deus, e nisso vem as tuas pestes que arrancam a nossa vida. Quem dá vida, irmãos, e tira a vida é o Senhor. Jó disse, eu aceitei o bem de Deus, não vou aceitar o mal. Nunca dê glória para o inimigo, não. Para tudo Deus tem um propósito. Ele quer nos ensinar. Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira. Olha lá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Mas morri com corona. Quem que fez eu descer a sepultura? Mas se ele ir lá depois de 4 dias ressuscitar, quem é que ressuscitou, irmãos? É Ele quem faz. Nem que seja para ressurgir para a glória dEle, para a vida eterna. É Ele quem permite descer, é Ele quem tira de lá. O Senhor empobrece e enriquece. Ah, meus negócios estão indo mal ou pior? Pode ter certeza, é Deus que está empobrecendo, tá? Por quê? Aí tem que orar e perguntar. Está me provando, Deus, como tu provou a Jó, que permitiu passar o vento e exterminar tudo que tinha que exterminar? Ou eu estou em desobediência contigo? Ao olhinho de baixo para cima. Mas é Ele que enriquece também. Se Ele quiser nos fazer rico, Ele vai fazer e acabou. Ele é Senhor. Algumas traduções dizem aqui, abate e também exalta. Essa aqui diz, abaixa e também exalta. Ou seja, é Ele quem traz honra nas nossas vidas. E se Ele quiser abater, irmãos, Ele também abate. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Tudo está nas mãos dEle, tudo está no controle dEle. Fugiu da minha e da sua, mas ainda está no controle do Senhor. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Olha o que Ele faz. Ele guarda os seus, Ele pega os seus santos e guarda. Aonde? Lá na sombra do Onipotente. Mas e os ímpios? Que são aqueles que têm agido com impiedade, que é o Império Babilônico e é o Império Egípcio. E esses vão fazer o que, irmãos? Ficarão mudos sem respostas de Deus, estapefados, calados, porque homem nenhum pode prevalecer contra Ele. Pega essa palavra, medita nela e examina o contexto da nossa vida, onde é que nós estamos inseridos. E pelo amor de Deus, chegou um tempo de justiça divina.
se habitarmos no esconderijo do Altíssimo e estivermos na sombra do Onipotente, as tuas pisaduras nos cuida, nos guarda e vela pela nossa vida. Não adianta nada largar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou ficar botando videozinho na internet com Salmo 91, se a gente não tiver nessa posição. Porque se a gente não tiver nessa posição, tornamos hipócritas. E Jesus quantas vezes chamava os escribas e fariseus do que? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Mas se posicionamos como Ele quer, todas as tuas bênçãos nos alcançam e o teu nome é glorificado. Amém? Seremos prósperos nos tempos de dificuldade, como José foi, como o povo foi lá no Egito também.